De 2015. Estou fazendo esse vídeo agora na parte da tarde, horário da Itália. Então, os irmãos vão ter entre hoje e amanhã, né, para estar recebendo esse material. Glorifico a Deus, porque hoje de manhã não consegui fazer. Tentei, mas tive outras coisas que me impediram. Mas agora nós estamos aqui. Acabei de almoçar. Comi bem, comi carne, comi arroz preto, comi lentilha para anemia e me levantei de novo, porque de manhã realmente eu estava com muita falta de ar, né? Vi que tem que ter muito tempo para tratar, para curar realmente, e tô lamentando, meus irmãos, tô lamentando esse problema meu, porque me priva de tanta coisa, me priva de fazer as coisas que eu preciso fazer, que eu gosto de fazer em casa, me priva muitas das vezes até de... Igual hoje de manhã, me privou de fazer esse trabalho, que já podia estar sendo publicado nesse momento, né? Eu fiquei com uma falta de ar, eu fiquei com uma espécie de angústia no peito. Aí eu falei, não dou conta agora, preciso ficar quieta. Aí calmei, almocei, aí já resolvi algumas coisas aqui. E agora que eu tô bem, né, nutrida, pelo menos pelos próximos momentos, eu falei, não, eu tenho que falar esse texto, esses livros, né, que a gente vai ler hoje, Isaías, e porque eu vejo uma urgência tão grande de Deus em tratar o seu povo, aqueles que deles são. E porque a maldade está avançando, sabe? A gente tem visto coisas terríveis aí, uma atrás da outra, sabe? Abominações que não eram normais, né, meus irmãos? Eu não sei, talvez eu sou muito leiga, talvez eu nunca vi demais tantos temas aí por aí, né? Eu recebi esses 2 últimos dias, por exemplo, uma notícia que está até lá no Facebook, eu passei para lá, que nos Estados Unidos um casal fez um presépio e nesse presépio eles colocaram Jesus Cristo zumbi. E colocaram 3 reis magos, segundo eles lá, todos zumbis. E está sendo um escândalo na cidade. Eles têm que pagar... não sei se eles já estão tendo que pagar ou estão correndo o risco de pagar uma multa por dia de mais de $100. Não sei o valor exato, não me recordo. Então, assim, a gente vê essas coisas, sabe? Estão vendo coisas, assim, muito pesadas nos Estados Unidos. Aí a gente desce pro Brasil, a gente vê a loucura, né? A maldade, as doenças que estão aparecendo, assim, como epidemia, igual esse negócio desse mosquito aí nas crianças. A gente vê esse problema aí na política, né? Um país que parecia que estava... ano passado, passou aqui na televisão uma reportagem que o Brasil, ele estava entre um dos grupos dos países emergentes ao primeiro mundo. E aí estava Brasil, China e eu acho que a Índia. A Índia não sei por quê, porque a Índia é pobre, né? A gente vê a maioria da população da Índia passando realmente situações miseráveis, por causa da forma como a Índia é estruturada socialmente. Mas a China e o Brasil eram chamadas as 2 novas potências mundiais, dando espaço, né? Tirando aí o lugar de outros países. E agora a gente vê o Brasil nessa decadência de novo. Tem textos na Bíblia que dizem, né? Que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se prostrar, eu virei e sararei a vossa terra. Apesar que eu acho que nós estamos vivendo num tempo que Deus não vai sarar a terra de ninguém. Não adianta brigar comigo, falar que eu sou pessimista, falar que eu tô indo contra a palavra de Deus. Mas eu acho difícil Deus sarar a terra, porque hoje a terra está sendo ferida por causa do cumprimento das profecias. Nos últimos dias, por causa do esfriamento, do aumento da maldade, o amor se esfriaria. Então a gente vê claramente que é cumprimento profético, sinais. Aqui na Itália, não sei, eu acho que até no mundo inteiro onde tem o canal History Channel, tem um programa que se chama Clima do Terceiro Tipo. Aqui na Itália é Clima del Terzo Tempo, tipo. E é um programa que eu estava olhando a palhaçada. Eu cheguei num ponto que eu
Eu perdi a vontade de ver televisão, mas eu corro o olho nesse programa só para ver os sinais. Eles falam um bando de baboseira, eles arrumaram explicação científica para tudo. A última que eu vi foi esses rastros químicos, né? Coisa que nunca aconteceu, nunca. Eu nasci, eu cresci, eu virei adolescente, virei jovem, virei mulher, tô aqui já caminhando para para meus 40 anos. E até então nunca tinha visto essa loucura. Agora todo dia você olha pro céu, o aviãozinho passando para cima e para baixo e deixando os rastros químicos. Aí o programa mostrou até umas cores de rosa mesmo, negócio pesado, falando que é condensação, sabe? Aquela velha explicação que muitos arrumaram no início desse problema. E achando que a gente é trouxa, né? Eu acho que tem muito trouxa, porque senão não daria audiência, senão as pessoas não iriam estar cada dia mais querendo ver. Mas ali mostra os fenômenos estranhos no céu e na terra. E ali eu fico vendo, sabe, as coisas. Então, assim, é tempo profético, é cumprimento profético. E eu vejo claramente a urgência e a necessidade do Senhor em arrumar a condição do seu povo, porque, infelizmente, ainda tem muitos filhos de Deus caídos. Pessoas que estão prenotadas, tá? Para subir no arrebatamento, porque Deus tem um propósito. Eu acredito que todo crente que está concentrado na mensagem do arrebatamento, está preocupado, está pensando, ele é prenotado por Deus, pela excelência da onisciência do Senhor. Deus tem os seus. Ele tem um povo que ele vai levar para o céu muito em breve. Poderia ser até hoje, para nos dar descanso a esses que já estão prontos, né? Ou se dizem prontos, porque, sinceramente, meu querido, minha querida, é Deus que sabe quem está pronto e quem não está. A gente está pela fé, crendo que nós estamos prontos. E nós, pela fé, nós temos galgado a cada dia essa carreira de buscar estar em santidade. E Deus tem feito uma obra tremenda no meio do seu povo. E teve meu amigo do canal Pedra Angular, o Ricardo, contou no vídeo, ele até colocou um vídeo essa madrugada, diz ele que entrou ladrão na casa dele mesmo. E ele ouviu o barulho da porta, ele percebeu que era um ladrão. E ali ele descreve no vídeo o desespero que ele ficou, o coração palpitou mesmo, suou frio. Porque, infelizmente, um ladrão, né, ele vem na sua casa, ele pode simplesmente roubar e ir embora, igual ladrão de galinha, né, que não fazia mal a ninguém, mas ele pode estar armado, ele pode te bater, ele pode te matar, ele pode te alejar, ele pode te danificar a sua casa. Quer dizer, o que a princípio poderia ser um simples assalto, poderia perder até a vida, né? E ali ele contando, ele falou, isso me trouxe à memória a passagem quando Jesus diz que temos que vigiar porque ele vai vir como ladrão da noite. E ele viveu exatamente isso na pele essa noite passada, do dia 10 para o dia 11, agora de dezembro de 2015. O ladrão entrou na casa dele, depois disse que fugiu, veio a polícia, resolveu tudo e tal. Então, assim, que sensação, sabe? Ele viveu essa sensação. Só que, igual ele disse, eu sou de acordo. Imagina o arrebatamento acontece, você sabe que existe essa coisa para acontecer. O arrebatamento vai acontecer, esse evento. Você tem uma convicção tão grande no seu coração. Atualmente, a maior convicção que você tem, Jesus está voltando para recolher a sua igreja, a sua noiva, o seu povo, os seus escolhidos. Imagina, acontece o fato e você fica para trás. Sabe, essa pessoa ia desejar que fosse um ladrão de verdade. Um ladrão que entrasse na casa dela, roubasse tudo, machucasse ela até a matasse, mas ela ia para a glória com a certeza da salvação do que ficar para trás no arrebatamento. Porque uma vez ficando para trás, aí a situação vai ser toda diversa, a conversa muda. Então, meu querido, lembrei também, ele falou do ladrão, e eu me lembrei também, tolo, essa noite podem vir buscar a sua alma. Imagina aquele crente, né, esse irmão, o irmão Ricardo, ele vigiou, ele está vigiando, uma pessoa que tem a vida muito no altar do Senhor. Então, ainda que esse ladrão o matasse, né, acontecesse esse absurdo mesmo, o matasse,
Nesse momento ele já estaria na glória com o Pai, né? Quer dizer, o arrebatamento para ele ia acontecer antes, ia ser primeiro, né? Ele ia estar lá esquentando lugar na cadeirinha lá, na mesa da boda do Cordeiro, ali já conhecendo, talvez. Não sei se ele estaria já esquentando a cadeira, não sei se o Senhor Jesus já colocou alguns convidados ali. Alguns convidados? Não, não sei. Não sei se no local onde Deus vai fazer a festa, né, com a sua noiva já existe algum convidado. Ou se as pessoas estão de fora da sala, né, do banquete nupcial do Cordeiro de Deus. Isso é muito fantasia da nossa cabeça, mas uma coisa é certa, ele estaria no paraíso. Como ladrão que morreu com Jesus ali na cruz, estaria, né, no paraíso, está no paraíso. Mas se ele não estivesse vigiando, se ele estivesse, né, com um detalhe na vida dele errado, só um detalhe, uma mentira, alguém com que ele ainda não conseguiu perdoar, um pecado na área sexual ou sentimental, ou se ele tivesse com alguma coisa que ele roubou, ou se ele tivesse acabado de brigar com alguém feio e tivesse ficado naquela situação brigada. Enfim, tantos exemplos, mas exemplos 1000 a gente tem aqui para dar. E entrasse esse ladrão e quando ele visse o ladrão já com a arma, disparasse nele, ele não ia ter tempo nem de falar, porque ele já ia cair morrendo, morto. E aí? Né? Então, a gente precisa vigiar. A importância do vigiar é uma coisa assim que nunca teve tão forte, tão clara, tão certa dentro do coração do cristão como está nos dias de hoje. A Bíblia fala, aquele que é santo, santifique-se ainda mais. E aquele que é sujo, né, que suje-se ainda mais. E é verdade. A gente vê os santos de Deus todos os dias zelosos, preocupados, em pensamento com as coisas de Deus. Ainda que muitos ainda estão com a vida em pecado, cheia de erros, com situações que eles ainda não conseguem se safar, né, sair fora, consertar. Mas você vê a preocupação, o zelo, a tristeza de muitos. Meu Deus, ainda estou em pecado, eu estou com uma situação tão complicada, eu estou atolado ali, e eu só quero Jesus, e não sei o que daqui, sei o que dali. Então, assim, eu vejo claramente o coração dessas pessoas, o quanto que eles estão quase que sofrendo mesmo, preocupados. Senhor, eu não posso estar nessa situação, e eu estou. Eu estou numa situação pecaminosa, eu estou numa situação que ou eu resolvo agora ou eu estou perdido. E eu não quero, porque eu anseio por ti. Eu quero te conhecer finalmente, eu finalmente quero terminar o meu bom combate, né? E em contrapartida, aquele que está sujo, que suje-se ainda mais. Ontem fazia um presépio com uma estátua do menino Jesus e 3 reis magos e não sei o que, todas as tradições da Igreja Católica, blá, 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 blá. Hoje o que fazem? Pegam uma estatuinha de um zumbi e diz que é o Jesus. Ali, puseram, né? Hoje tiram um monumento da tábua dos 10 mandamentos em Washington e colocam o Bafomé no lugar. Hoje fazem a desfilada aí do São Nicolau cheio de demônios por trás dele. Eu vi um vídeo essa semana também. Festa do São Nicolau, numa cidade europeia, não consigo saber que cidade é essa, não entendi. Só chegou o vídeo do santo São Nicolau, de cabelo branco, peruca, né? Barba branca, aí colocou aquele turbante que o Papa usa também, que é a boca do peixe, né? Homenagem ao deus Mamon, não, como é que é? O Dagon. Homenagem a Dagon, aquele ídolo pagão dos tempos antigos, e aquela roupa, colocou aquela coisa que ele põe na mão, aquele pedaço de pau, eu não sei como é que chama, aquela vara que tem, parece um negócio de pirulito, sei lá. E era a festa do São Nicolau numa cidadezinha do interior, num país europeu, e por trás tinha um monte de gente vestida de demônio mesmo, como se fossem lobos com corno, uma coisa horrorosa. E saindo pelas ruas para comemorar a festa do São Nicolau, mais conhecido como Papai Noel. Então, meus queridos, a gente vê, aquele que é santo está se santificando ainda mais, e aquele que é sujo está se sujando ainda mais. E lá no capítulo, olha, antes de começar aqui a ler a Bíblia, eu já vou dizer para os irmãos, o mesmo que talvez, o tempo que dura para uma pessoa ouvir um vídeo desse, um áudio desse, é o mesmo tempo que leva para eu ler. Então, nós temos que pôr em menção uma coisa. Eu não estou falando isso para ninguém reclamar do tempo e nem para ninguém falar nada, mas justo para lógica. Se o vídeo dura 1h30, dura 2 horas,
dura o tempo que for, quem está ouvindo tem que ter a consciência que a Ana Paula também está 1h30, 2 horas sentada, tá? São 2h19 da tarde do horário italiano para mim, tá? De sexta-feira. Meus filhos saem da escola às 4h30. Eu gostaria hoje de fazer algum servicinho aqui na minha casa, gostaria de acertar algumas coisas, porque quando a gente não tá bem de saúde, a gente vive assim. Não sei se é todo mundo, mas eu sou assim. Eu tô com uma anemia muito profunda, já tô dizendo aí um monte de vezes, já deve ter gente, mas que saco cheio, todo dia ela fala sobre essa anemia. Mas só para dar uma ideia. Quando ela manifesta mais, eu fico muito cansada, eu fico com falta de ar. E se eu começo a forçar, por exemplo, vou limpar um chão, vou limpar uma cozinha, vou limpar um banheiro, depois eu começo a ter uma dor de cabeça forte, eu começo a passar muito mal mesmo, porque eu ainda estou no início do meu tratamento. Aí o que acontece? Eu vou e almoço, tomo vitamina, não sei o que, não sei o que. Então assim, na próxima hora, tá? Depois do almoço, tipo assim, eu almocei a meio-dia, até 1h, 2 da tarde, eu me sinto melhor, eu me sinto mais erguida. É onde eu poderia fazer as coisas que eu gostaria. Ana, mas sua casa tá suja, tá bagunçada? Absolutamente não, porque eu consigo manter tudo ainda, né, direitinho do jeito que tem que ser. Mas como uma dona de casa que a gente gosta de deixar a casa mais desinfetada, perfumada, a gente gosta, né? Todo dia eu faço uma limpeza assim por cima, né? Passo um paninho com um pouquinho de detergente e tal. Mas tem um dia que você quer limpar mesmo, você quer tirar tudo do lugar, você quer limpar e tal. E eu não tenho conseguido fazer isso há um bom tempo. E quando faço uma coisa de cada vez por dia. Então eu poderia, agora em que eu estou aqui falando, em vez de eu falar a palavra de Deus, vou aproveitar que eu estou me sentindo bem, melhor, né, do que eu estava de manhã, e vou inventar uma coisa para limpar. Vou dar uma bela varrida na casa, vou limpar uns angulozinhos, uns cantinhos da casa que eu gostaria, né, vou arrumar algumas gavetas, são tudo coisas que eu preciso fazer e eu estou fazendo aos poucos. Mas eu falei, não, meu Deus, o meu coração anela por ti. A minha vida, em primeiro lugar, hoje, ela está à sua disposição, não mais à minha. Eu poderia fazer tanta coisa agora de tarde, antes de buscar os meus filhos. E assim eu ganhava o dia como eu pensava antigamente. Mas eu prefiro, meus irmãos, parar e fazer esse trabalho com o Senhor, levando em consideração que o fato de eu sentar e fazer esse trabalho, quanto que eu aprendo na palavra de Deus. Não pensem vocês que a Ana Paula está aqui falando isso e ela fica vazia. Quando eu termino de fazer um trabalho desse, eu tenho uma satisfação tão grande no meu coração. A satisfação de ter lido a palavra de Deus, de ter refletido em cima de um texto, de ter reforçado a minha consciência com relação à nossa atual realidade. Amém? Então, por favor, eu escuto várias pessoas que dizem, Ana, sabe quando eu gosto de ouvir seu vídeo? Quando eu vou limpar a casa. Muitas donas de casa, irmãs, companheiras de carreira aqui comigo hoje, né? Vão arrumar a casa, então elas botam um fonezinho no ouvido, tem aquelas que botam até um volume normal, sem pôr nada na orelha, vai limpando a casa e vai ouvindo, né? E eu mesma, tá? Eu mesma, normalmente depois que eu faço meus vídeos, eu mesma escuto de novo, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela vai e vem, ela não volta vazia. Cada dia que você escuta, ela vai te encher. E eu pego o ritmo e vou arrumar a casa também. Então nós somos tudo no mesmo ritmo. Seja um vídeo que eu mesma gravei, ou um vídeo que foi uma outra pessoa que fez, um outro irmão, eu gosto de fazer quando eu trabalho. Então, meu querido, minha querida, quando a gente abre o coração para dedicar a Deus 1 hora, 2 horas no dia, a gente não deve nunca pensar, poxa, é muito tempo e eu tenho outras coisas para fazer, né? Um filme, o mais chulé, o mais pé de chinelo que seja, dura no mínimo 1h30, justo? Um filme, no mínimo 1h30. Tem gente que tá aqui me ouvindo que todo dia tem que ver um filminho na televisão. Né? Quanto tempo dura uma novela? 1 hora? Justo? Por que as pessoas, né, não comparam? Poxa, eu passo 1 hora na frente da televisão vendo uma novela, depois gasto mais uns 40 minutos vendo o Jornal Nacional, depois eu gasto mais 1 hora vendo um programa que passa depois do jornal e não sou em condição de ouvir, né, algo que fala sobre Deus, a realidade dele, a situação na qual nós estamos, ainda que chegue a 2 horas, tá? Então, meu querido,
Minha querida, se não é problema de internet, porque eu sei também, tem vídeos que são muito longos e a internet dela não é boa e ela não consegue ouvir tudo de uma vez só, ou não consegue nem ouvir. Tem um irmão que eu conheci, já deve ter uns 2, 3 anos, né? Um abraço para ele, o irmão Kennedy, nem sei se ele acompanha mais esse canal, mas ele me contava, ele falava: ô irmã Ana, sabe o que eu faço? Como eu não tenho internet onde eu moro, na minha cidade, na minha casa, a internet é ruim demais, eu não tenho. Eu tenho no meu emprego, no meu trabalho. Então, o que eu faço? Quando eu vejo que tem um vídeo que eu quero ouvir, eu descarrego ele no meu celular, o áudio, sabe? Eu descarrego tudo, depois eu levo para minha casa, que não é na mesma cidade que eu trabalho, e ali no final de semana ou à noite, eu vou escutando a palavra de Deus. Eu escuto o vídeo, eu escuto o áudio, eu vejo tudo, né? Então, eu tenho certeza que, de um modo ou de outro, cada um arruma o seu jeitinho, né? De tirar um tempo para Deus. A minha vontade hoje era poder ficar um dia inteirinho na presença do Senhor. Mas não tem como, né? Primeiro pelo meu pecado, minha natureza pecaminosa, ela não me permite, meus irmãos. Não adianta eu falar para vocês, que é o meu prazer, o meu deleite é estar o dia inteiro na presença do Senhor. Não é verdade. Seria hipocrisia da minha parte dizer isso. É um desejo do meu coração, é um anseio da minha alma. Mas eu não consigo. Eu não consigo levantar de manhã, ficar sozinho o dia inteiro em casa, o tempo todo meditando nas coisas de Deus, da parte da manhã inteira, na parte da tarde inteira e ainda no final da noite. Eu não consigo, porque a minha carne não me permite isso. É uma luta contra a carne e o espírito, né? A luta constante entre a carne e o espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então, se esse vídeo demorar, eu entrego ele no altar do Senhor, eu aconselho, ou você escuta ele de 2, 3 vezes, vai pausando o tempo e você vai escutando dentro da sua condição, ou você descarrega ele no seu computador, no seu celular, ou então você escuta fazendo uma atividade que não te prende, né, não te rouba a sua atenção, e você vai escutando esse trabalho, porque eu amanhã não sei se eu vou gravar nada, domingo provavelmente também não, só se realmente, sabe, às vezes vem certos assuntos assim que eu sinto próprio aquele desespero de passar para frente, aí eu tenho que dar um jeito e tal. Por isso, quantas vezes eu faço algum vídeo, meus filhos estão lá dentro fazendo bagunça, fazendo barulho, e eu vou fazendo assim mesmo, campainha toca e não sei o que, mas a gente vai desembolando, né, vai fazendo tudo. Ou então eu prefiro estar igual agora, né? Estou aqui no meu espaço, no meu momento, não tem ninguém, posso falar, posso gravar isso aqui na santa paz do Senhor. Amém? Então, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós. Eu estou dizendo hoje, porque eu estou vendo claramente a preocupação e o zelo e a urgência de Deus em tratar com a igreja, com o seu povo, com aqueles que estão para ir embora dessa terra que jaz no maligno a qualquer momento. Glória a Deus. E, lendo Isaías 64, a gente vê uma oração. Eu não vou ler no capítulo 63 no início, não, tá? Mas o capítulo 64, a gente tem sempre o profeta Isaías, tá? Falando com Deus. E uma das falas que ele tem com Deus, lembrando que o profeta Isaías foi um dos maiores profetas que pisou na terra, um homem usado de modo tremendo pelo Senhor. E por causa do trabalho dele, tá? Muitos se converteram, muitos acertaram a sua vida com o Senhor. Ele veio no Velho Testamento antes de Jesus, mas ele chegou a profetizar o nascimento de Jesus Cristo. Tá? Diz lá alguma coisa sobre pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz, não era bonito, como é que é a palavra? Sem formosura, tá? Sem nenhuma formosura física, enfim. Então tem as profecias de Isaías com relação à vinda de Jesus. E se você acredita que Jesus veio nessa terra, morreu numa cruz por você, por mim, por nós, você também vai acreditar que Deus vai trazer juízo nessa terra, que Deus vai levar embora o seu povo e nós estamos prestes a ter a maior experiência da nossa vida. Ela começou quando nós aceitamos a Jesus, apesar que eu digo, não somos nós que aceitamos a Jesus, mas é Ele quem nos chama, nos aceita, nos traz, nos atrai com seu amor. Ainda que você venha pela dor, no final você vem e se entrega nos braços do Senhor. Vinde
Vinde a mim, aquele que está cansado e abatido, e eu vos aliviarei. E realmente, se a sua vida está totalmente em frangalhos, você se sente a pessoa mais suja e pecadora do mundo, mas o seu coração explode em desespero e clamor a Deus, pedindo ajuda, porque você sozinho não dá mais conta, Deus te recolhe, te acolhe e Ele vem, você que está fraco e abatido, e Ele começa a te aliviar. Primeiro Ele te alivia o coração. A primeira coisa que acontece quando alguém está passando uma situação de perigo, e de repente vem a salvação. Por exemplo, imagina uma pessoa que está na altura dentro de um prédio e está pegando fogo. E a pessoa sabe que está pegando fogo, ela entende que ela está realmente sob perigo. E ali, de repente, ela entra em angústia e ela tenta sair pela porta, ela tenta ir para um lado, tenta para o outro, e para todo lado que ela vai, ela vê o fogo, ela vê o calor, né? A quantidade das chamas. Então a pessoa entra em desespero e clama, ajuda, meu Deus, eu preciso de ajuda, de ajuda. De repente, tuc, tuc, tuc. Alguém bate no vidro da janela lá do apartamento, aí ela olha assim naquele relance, né? É o bombeiro com uma escada e ali pronto para salvá-la. Imagina o alívio. Aquela pessoa sabe que até ela descer até o chão e ser atendida, né, ter controlada, ela sabe que ela ainda tem um processo ainda muito complicado para passar e doloroso, talvez. Aquela pessoa até se machucou já, né, tentando escapar do fogo, se queimou, se feriu, né? Então ela tá ferida, tá machucada, mas ali o bombeiro aparece e ali ela sente o primeiro alívio. Qual é? O do consolo. Você já não vai morrer. Olha aqui. Você já não vai morrer. Mas agora eu vim e eu tô te levando comigo pro chão firme, pra terra firme. Ah, eu tenho medo de altura, não sei o quê. Confia em mim. Pega na minha mão que eu vou cuidar de você. Eu estou aqui, eu te auxiliarei. E ali devagarzinho aquele bombeiro, né, muito destrado, muito preparado para aquela situação, ajuda aquela pessoa a vir na escada, desce devagarzinho com ela, leva ela até a ambulância mais próxima e ali ela sente ainda talvez o arder da queimadura, o coração ainda está palpitando pelo trauma da situação, talvez ela está com a cabeça a mil, ali ela começa a pensar, eu estou sem casa, minha casa vai pegar fogo. Porém, o coração dela tem um primeiro consolo, que é, você já não mais vai morrer nesse fogo. Assim é, vinde a mim, aquele que está cansado e abatido, e eu vos aliviarei. Porque quando nós vamos para Jesus, a gente está como quem está dentro de um apartamento prestes a ser incendiado completamente. E a gente tenta sair por todas as portas possíveis, a gente faz de tudo, e a gente se machuca, a gente se desespera, a gente fica num estado completamente dependente da ajuda, da misericórdia de alguém. E Jesus, ele então vem e fala, vem comigo nessa escada que eu vou te tirar desse lugar e vou te levar para a terra firme. Porque a Bíblia diz, beato o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Justo. Aquele que constrói a sua casa na areia, o que acontece? Aí vem o vendaval, vem a chuva, a enchente, sei lá o que é que a Bíblia fala e leva a casa. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, a casa continua intacta. Então, ainda que você ainda esteja cheio de problemas, porque você está no meio de um fogo, do incêndio, você está queimado, machucado, sujo, talvez você está até com um pouco de intoxicação, de repente você rende conta, você entende que a sua casa já não vai existir, porém, você pode respirar fundo. Por quê? Porque você já não mais vai morrer. Principalmente numa morte desesperadora do fogo. E ali você confia naquele bombeiro, ele já te ajuda, né? Cansado, abatido está você, mas ele te alivia. E ali você começa de novo. E ali ele te ajuda, né? Os primeiros passos, depois vem um outro socorro, vem um outro auxílio, vem alguém daqui, vem alguém dali, te arruma um local para dormir. Talvez você ganhe roupa, você ganha doação, devagarzinho você volta, limpa seu apartamento uma vez todo queimado, se ele ficou inteiro, né? Você pinta, devagarzinho. Quando você assusta, sua vida voltou, entre parênteses, ao normal. Você nunca mais vai esquecer o perigo do fogo, mas você vai ter zelo para que nunca mais se repita, caso você tenha sido o motivo do incêndio ou não, né? Então, meus amados, eu vejo que quem é de Deus vive assim. Às vezes ainda está com a ferida da queimadura que está ardendo. A coisa terrível é você ser queimado, né? Você se queimar. Coisa terrível é uma queimadura, por menor que seja. Eu hoje cozinhando, eu queimei o dedo.
mas eu nem consigo ver. Eu olho aqui, eu não consigo achar onde é que eu queimei. Mas quando eu encosto o dedo, dependendo do lugar, ele dói, né? Então, que coisa terrível. Imagina uma queimadura do corpo inteiro, né? Imagina o calor do fogo se aproximando de você, o arder daquilo tudo. Mas nós temos um Deus todo-poderoso que ele nos escolheu. E Isaías 64, olha o que o profeta fala com relação a tudo isso. E nós vamos ler isso aqui até onde Deus permitir, amém? Ele diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Oh, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Oh, glória! Olha aqui a oração de Isaías. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tirastes porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, ó, e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais te louvaram, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Corte-eias ainda tu, Senhor, sobre essas calamidades? Conter-te-ias tu, ainda, Senhor, com as nossas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Oh, aleluia! Aqui a gente vê Isaías se lamentando diante de Deus e também reconhecendo claramente a situação do homem. É quando ele diz, né, a maior das nossas obras são como trapo de imundícia diante dos olhos do Senhor. E que nós somos iníquos, temos iniquidade na nossa vida. Que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. As nossas fraquezas. A Bíblia fala, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Às vezes a pessoa fala, eu estou muito bem com Deus. Todos os dias eu estou ilustrado ao Senhor. Eu tenho meu momento de oração, eu tenho meu momento de louvor pessoal, eu tenho meu culto pessoal com o Senhor, e de dia eu procuro fazer tudo pelo zelo dele, não sei do que daqui, não sei do que dali, e plá, 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 e plô, 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 e de repente, às vezes o teu olho te faz pecar. De repente, talvez a tua língua te faz pecar e você nem percebeu. E aí? Aí a Bíblia diz que as nossas iniquidades, né? As nossas iniquidades. Diz que nós murchamos como uma folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Iníquo é tudo aquilo que é pecaminoso contra Deus.
e nos arrebatam. E é por isso que a gente vê hoje muita gente que a Deus pertence em frangalhos, em pecado. Pessoas que se dizem, eu não vou para o céu, se o Senhor vier agora arrebatar, eu vou ficar. Tudo por causa das nossas iniquidades. Às vezes você está vivendo tranquilo, de repente a vida coloca no seu caminho, permite que passe pelo teu caminho alguém ou uma situação que vai te fazer pecar. E são as nossas iniquidades, não é verdade? Oh, meus irmãos, é tempo de arrependimento. Aqui, Isaías, no capítulo 64, ele termina o seu lamento, a sua oração, o seu clamor a Deus. E aqui no capítulo 65, Deus começa a responder para ele. Lembrando que Deus, quando fala com o profeta, ele fala como eu estou falando com vocês. O profeta, ele escuta a voz do Senhor e as palavras saem espontaneamente. O profeta, ele tem a consciência do que ele está falando e aquilo que vem de Deus edifica quem escuta. Então, quando a gente escuta algo da boca de um profeta, aquilo te queima o coração. Porque Deus, ele não dá profecia só para bênção, mas ele dá profecia também para que você se arrependa. É por isso que esse canal fala tanto da volta de Jesus. É por isso que esse canal fala tanto que Deus está trazendo ira na terra. É por isso que esse canal tenta alertar os irmãos do pecado e do juízo. É por isso que esse canal, ele procura, mesmo na minha ignorância, estudar coisas tão profundas do Senhor, como os livros dos profetas, os livros apocalípticos. Porque é um canal que está voltado com a necessidade iminente da volta de Jesus. Amém? Nós somos homens, somos falhos. Infelizmente, nem tudo que é dito aqui agrada a todo mundo. Eu sei, eu tenho uma consciência muito clara disso. Tem muita gente que muitas das vezes se ofende. Tem muita gente que se regozija. Tem muita gente que às vezes ouve uma palavra e fala, isso não é de Deus, não, vou embora. Tem outros que ficam e acompanham até o final. Tem de tudo. Tem de tudo. Mas é um canal que está realmente preocupado com a nossa vida, porque Jesus está voltando. Amém? Então, Deus responde para Isaías aqui no capítulo 65. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita e me irrita e me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre os altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável, povo que diz, fica onde estás, não te achegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes, e me afrontaram nos outreiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga, devido às suas obras antigas. Hoje, comer carne de porco não é pecado. Não é pecado. O Novo Testamento disse, não é mal aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai. Justo? E a Bíblia diz que tudo que a gente for comer, a gente tem que agradecer a Deus e abençoar. A Bíblia diz que Deus fez todos os alimentos e tudo é bom. A carne de porco é uma carne um pouquinho tóxica, porque ela tem algumas coisas nela que não fazem tão bem para o organismo da pessoa.
Então, comer carne de porco, se você puder evitar de tudo, é uma coisa perfeita. Eu conto para os irmãos, aqui na Itália, a gente acha uns bifes de porco. Eles são bem cheios de banha, né, entre eles. É uma carne bem gordurosa. Mas quando você faz essa carne na chapa, você põe um pouco de óleo, você põe um pouco de alho, você põe um pouco de limão e bota ela na chapa. Ela fica uma coisa maravilhosa. E eu faço mais ou menos uma vez por mês essa carne, talvez até duas. Infelizmente custa menos. Às vezes quando a gente está sem dinheiro para fazer compra, isso acontece muito, né? Eu não posso comprar, talvez ali naquele dia, a carne de bife de boi, né? Mais nobre como carne. Mas eu olho do lado, tá lá aquele bifinho do porco lá que dá para pagar, né? E pra gente ficar assim, pelo menos a carne eu comi, é tão boa. Então eu sempre compro linguiça, carne de porco, para fazer bife, tá? Alguns tocinhos. Eu tenho feito coisa frita em banha de porco, porque é a melhor gordura para fritar, é a tal da banha do porco. E graças a Deus, tô aqui com os irmãos, falando a palavra de Deus, né? Não sei, não creio que eu estou falando alguma heresia. Às vezes a gente toca em alguns assuntos bem crônicos, né? Mas graças a Deus, no final, o Espírito Santo abençoa, né? Às vezes a pessoa que está escutando já assusta com o título, né? Mas aí depois escuta, o coração acalma, amém. Então, é um ponto de vista que eu não vi ainda, glória a Deus. Então, se fosse profanação, né? A minha própria vida estaria diversa dessa que ela é hoje. E eu posso dizer para os irmãos, não sou uma pessoa que estou vivendo uma vida a delícias e mil maravilhas, tenho meus tantos problemas. Por exemplo, meu esposo não está em casa, está trabalhando em um outro país. Ele volta para casa agora esse final de semana. Tenho meus filhos que eu tenho que estar sempre pelejando. Tem tanta coisa, né? Mas assim, tô com o coração em paz, tá? Então, quando ele fala da carne de porco aqui em Isaías, ele tá falando pro povo judeu, pro seu povo, o povo que ele chamou, o povo que ele elegeu, amém? E aqui ele fala da hipocrisia do povo com relação ao modo de tratar com ele. E aqui ele fala, tá? Os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devido às suas obras antigas. Realmente é o que mais a gente tem estudado, né? É Deus trazendo juízo no povo, no Velho Testamento. Mas aí Deus ainda responde. A primeira parte do capítulo 65 é a resposta de Deus, rejeitados os rebeldes. A segunda parte é, salvo o restante fiel. E a gente tem que levar em consideração, se o Senhor nos permitiu ter em mãos o Velho Testamento e o Novo Testamento da Bíblia, a Bíblia inteira, todos os seus livros, é porque Ele tem um propósito também para a nossa vida. Quantas pessoas aqui queimam incenso aos seus deuses? Quantas pessoas são idólatras? Quantas pessoas estão indo por lugares ocultos a praticar o pecado? Muitos que dizem eu amo a Deus e Jesus e não sei o quê, mas no escondidinho lá estão aprontando. Amém? Então isso se encaixa muito bem na vida de cada um de nós. Às vezes o nosso ídolo é aquilo que a gente mais deseja nesse momento. É o namorado que eu não tenho, é o amante que eu tenho e quero trair a minha esposa ou meu marido de todo jeito, eu preciso desse cara, dessa mulher. Isso é um ídolo. Isso tomou o lugar de Deus na sua vida. É a cobiça, sabe? É a cobiça. Meu irmão comprou um carro. É um carro novo. Eu sou casada, ele é casado, cada um de nós tem a nossa família, mas a gente vive junto e tudo que eu peço emprestado pro meu irmão, ele me empresta. E eu quero usar o carro novo dele. Aí o irmão empresta o carro hoje, aí você pede amanhã, pede, quanto que quer? Até que bate com o carro. Aquela cobiça, eu preciso usar isso. Eu tenho um sapato mais arrumadinho do que o seu, me empresta o seu que eu vou. Quantas vezes a gente, quando morava, né, com os irmãos em casa, né, tinha tendência de pegar as coisas do outro porque estava melhor do que a nossa e a gente queria usar aquilo? Quantas vezes? Me empresta a sua calça que a minha tá meio feinha, tô enjoada dela, a sua é nova, é bonita, eu quero usar a sua.
Me empresta seu perfume, me empresta seu shampoo, me empresta seu creme. A princípio não é um problema pedir nada emprestado para um irmão, para uma mãe. Mas quando aquilo vira uma cobiça, eu quero o seu. O seu eu quero, o seu é melhor, eu quero. Até você consumir ele todo, isso acaba sendo inveja, né? Então, nós temos as nossas rebeldias nos nossos corações. É quando muitos rejeitam a palavra que corrige. É quando muitos ainda estão batendo a cabeça no pecado. Você já conseguiu ver de todos os modos que o que você está praticando está errado, mas você tem que continuar. Porque você tem que estar sempre arrumando uma justificativa. Uma grande justificativa que eu vejo claramente é a comiseração. São as pessoas que não tiveram aquilo que elas querem, tá? Aquilo que elas cobiçam, aí de repente elas conseguem ter acesso àquilo, é o exemplo do carro, né? Ou seja lá o que for. E ali elas começam a se saciar naquilo que elas tanto desejam. E aí elas justificam aquilo dizendo, eu nunca tive. Quando eu era criança, era pobre, eu nunca tive isso. Eu nunca consegui tal coisa, agora que eu tenho, dó de mim mesmo, eu mereço, né? Então a comiseração é um pecado terrível. Se você está vivendo com dó de você mesmo e se acha justo por ter aquilo que está errado na sua vida, justificando que aquilo que você tem hoje, que não deveria ter, está enchendo coisas que você não tinha, tome cuidado. Tome cuidado. Tem uma parente minha que eu amo muito, parece que ela até está caminhando, o coração dela está começando a quebrantar, ela está indo na igreja com a minha irmã. E essa pessoa, ela sempre justificou tudo que ela fez, falando que ela era... a mãe morreu quando eu era pequena, minha avó me deixou sozinha, meus irmãos tudo casados, eu fiquei solteira, fiquei sozinha nessa casa, trabalhei por conta própria, consegui tirar meu diploma e não sei o quê. Então hoje cada capricho que eu quero, eu mereço ter, porque eu nunca tive, coitadinha de mim, que eu sou sozinha, que não sei o quê, e vai tendo aquela comiseração. Isso é pecado. Tanto é, em fato, que toda vez que eu sonho com ela, eu sonho com a casa dela. E a casa dela tá toda, sempre toda muito bagunçada. E debaixo da casa dela tá cheio de animais peçonhentos. Eles fazem cavernas debaixo da casa dela e eles estão sempre ali. Tudo quanto é animal esquisito, aranha, crocodilo, jacaré, lagartixa, cobra, minhoca, esses animais nojentos de todas as categorias. Sempre tá tudo muito molhado, úmido como lodo e escuro, sabe? Os sonhos que eu tenho com essa pessoa é sempre escura. A casa dela, quando entra dentro, tem bagunça para tudo quanto é lado, sabe? Isso é a vida dela espiritual, é Deus me mostrando a vida dela. Nunca mais eu sonhei, tem um bom tempo que eu não sonho com ela. E agora eu tenho visto devagarzinho, ela tá começando a ir na igreja, toda vez que a minha irmã chamou ela, sim, vamos, né? Coisa que há 10 anos atrás era impossível da pessoa dela. Então tem uma esperança que Deus vai salvá-la ainda há tempo, eu creio no Senhor Jesus. Então Deus fala, o rebelde, ele é rejeitado. Ana, mas você não está entendendo, Ana. Eu estou vivendo uma situação tão difícil. Eu não consigo sair fora. É mais forte do que eu. Eu não consigo. Peraí, meu amado. Quando a gente abre mão do pecado, independente do que ele seja, dói. A gente entra em abstinência. Às vezes você está apaixonado com uma pessoa que não pode, porque você está casado. Você não pode. E ali você sai fora um pouquinho, que você não consegue falar com aquela pessoa, que você perde o contato com ela, porque você está forçando a barra para não pecar. Você entra em abstinência e começa a sofrer. Entra em depressão, em angústia, agonia. Pensa até em morrer, porque você não suporta mais. E ali você começa a achar que a sua vida é uma bagunça, é uma desgraça, que você está sofrendo, coitadinho de mim. Não, meu amado. Isso é a abstinência do pecado. Às vezes você está roubando. Às vezes você tem uma empresa ou um trabalho, não sei qual, e você está conseguindo tirar um dinheirinho por debaixo dos panos. Ninguém está percebendo. Ninguém nunca vai perceber. E você está conseguindo com aquele dinheirinho
Arrumar tudo que você quer na sua vida. Talvez com aquele dinheirinho você comprou um carrinho novo, você arrumou a casa sua, você juntou e fez uma viagem. Então tá gostoso, ninguém percebe. É tão pouco. Esse dinheiro que eu tô conseguindo por de fora, por detrás dos panos, é um dinheiro que ele não vai fazer falta para ninguém. Porque ninguém vai perceber e no final todo mundo tá bem do mesmo jeito. Né? Como Robin Hood, né? Eu tô roubando o rico ou do ladrão. Mas você pode ter certeza, meu querido, isso é rebeldia. Porque é melhor viver na simplicidade, porque na pobreza extrema Deus não deixa seus filhos. Eu digo isso de coração. Deus não deixa seus filhos passarem aquela miséria extrema. Ainda que você seja filho do Senhor e seja muito pobre, o feijão ou o arroz ou somente o fubá nunca vai faltar na sua panela. A canequinha d'água vai estar lá. Nem que Deus faz brotar uma fonte no fundinho do seu quintal. O sapatinho vai estar rasgado? Vai sim, mas ele funciona, ele está lá, ele está inteiro. A roupa, você já não consegue vestir ela mais, de tanto que você veste ela todo dia. Você já não suporta mais, ela mesmo já não te suporta. Mas ela não rasgou ainda está bem, ainda está boa. Eu tô quase indo a pé para a escola porque eu não tenho mais vale transporte, mas no último momento aparece a provisão e eu consigo. E ainda que não me aparece o vale transporte, eu vou ter que ir a pé. O sol tá brilhando no céu e você vai. Deus, ele te dá a provisão. Deus, ele te dá o sustento. A gente vive com sustento, não com a fartura. Tem aqueles que têm a sua fartura e a sua prosperidade. Como não? Mas a maioria de nós vivemos com o pão de cada dia. Hoje, meu marido deve voltar para casa daqui a 7 dias, né? E é assim, ele todo final de mês, todo dia, acho que 10, ele deposita um dinheiro para mim, pagar todas as contas de casa, resolver tudo, né? E me fala, faz a compra para casa. Eu sei que 200, 300 euros não é o suficiente para segurar a onda o mês inteiro. Não é, não adianta. Por mais que a gente compra, falta sempre alguma coisa, a gente tem que correr e comprar. Então eu fico naquela situação, né? O dinheiro começa a acabar, eu começo a ficar com os cabelos em pé. Porque eu tenho 2 filhos, então a minha preocupação é por eles. E aí quando foi ontem, eu falei, poxa vida, meu Deus, agora ainda falta uma semana pro marido vir. Acabou o ovo, acabou... O que tinha acabado? As merendinhas dos meninos levar pra escola, acabou isso, acabou aquilo. E agora? E agora? Eu tenho tão pouco dinheiro, né? E se eu precisar de uma urgência, de qualquer dinheiro a mais? Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Não me interessa. Eu vou pegar um dinheirinho que eu tenho. Eu tinha 30 euros no bolso. Peguei 25. Coloquei no bolso. Fui lá no supermercado fora da cidade, que tem um supermercado aqui mais econômico. E fui lá, falei, Deus, eu vou comprar pelo menos o necessário. E graças a Deus eu trouxe 2 sacolas cheias para casa. Não que a minha geladeira tá vazia, não que a minha despensa não tem nada, eu tenho. Mas e o biscoito da criança levar a merenda para a escola? O briochinho, o bolinho, sei lá como se chama. E o ovo, que eu preciso dele por causa da saúde, né? A gente precisa consumir. E não sei o que, não sei o que. Então, quer dizer, tinha sempre uma necessidade. Mas Deus está suprindo. Brinca da lá, brinca de cá, tá terminando os dias, né, em que eu não tenho aonde pegar recurso para mim mesmo, que eu tô esperando, mas eu tô com a geladeira abastecida, a despensa abastecida, tenho gás na minha casa, tenho água quente para lavar meus filhos, tenho sabonete para lavar eles, tenho a cama limpa se eu precisar lavar alguma coisa, eu tenho sabão em pó dentro lá onde tem a máquina de lavar roupa. Quer dizer, o que me falta? Porque Deus, ele tem a provisão. O remédio que eu preciso tomar tá ali. Tem tudo. O que falta? Então, meu querido, a rebeldia, ela é um pecado de morte. Porque a rebeldia é quando você não aceita. Às vezes o irmão, alguém que você conhece, às vezes o próprio Espírito Santo, olha, isso tá errado, você tá pecando, isso não é legal, não tá legal, não é bom. Mas você bate o pé e justifica seu problema, justifica seu pecado. E Deus tá falando, olha, e você tá insistindo. Só hoje, só mais essa vez, só mais um pouquinho, vou só completar isso aqui. Olha, esse mês eu preciso fechar tal coisa, então só esse mês, mas já mês que vem, acabou tudo. Lembra do irmão Ricardo lá? Tava em casa, tava dormindo, casa fechada, belo tranquilo.
escuta o ladrão que entrou na casa dele. E ele entrou em pânico. Vamos ter cuidado. Porque se o mundo em que nós vivemos físico pode trazer brutos sustos para você, quanto mais Deus que está no céu e sabe todos os seus passos, todas as intenções do seu coração verdadeiramente. E Deus agora responde para Isaías. A resposta de Deus salva o restante fiel. Porque Deus, ele sempre vai salvar aqueles que são fiéis a ele. Abro mão da minha rebeldia, abro mão do meu vício, abro mão do meu pecado, abro mão da minha idolatria, abro mão do meu próprio ego e olho para o Senhor. E olha o que ele te responde. Como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó a descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo, de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna, e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis a matança. Porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizeste o que é mal perante mim, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Olha Deus falando, olha Deus falando. Para vós outros, os que vos apartais do Senhor, porque quem se alontana de Deus somos nós. Com os nossos pecados, transgressões, nossos vícios, possessões, obsessões, chame como quiser. É nós que vamos nos afastando dele. E a Bíblia fala, mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte. Por isso que 5 virgens vão ficar fora da boda. Porque ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Os que vos esqueceis do meu santo monte. Na nossa vida hoje, o santo monte do Senhor é o nosso temor a ele, é o local de oração, é aonde nós caímos e aonde ele nos resgatou e tudo que ele fez por nós. São os dias e dias e dias que você passou chorando diante de Deus, clamando ajuda. Foi quando ele veio como aquele bombeiro, bateu na janela da sua casa pegando fogo, te pegou nos braços e disse, confia em mim que eu vou te pôr em terra firme. Esses são os montes do Senhor na nossa vida. E muitos têm esquecido do dia que Deus te resgatou. A Bíblia diz, lembra-te de onde caístes. A Bíblia diz, pode o cão voltar ao seu vômito? Os que preparais a mesa para Deus Fortuna, porque a vida do pecador é isso. Ah, eu vou tentar, se eu conseguir, melhor para mim. Ah, eu vou fazer, quem sabe dá certo. Ah, eu vou fazer esse projeto, eu vou me preparar, eu vou dar o meu melhor. Sei que não é certo, sei que não é bom, não vai agradar a Deus, mas quem sabe dando um jeitinho brasileiro, ou um jeitinho americano, ou um jeitinho italiano, ou um jeitinho japonês ou francês, vai dar certo, porque cada nação tem o seu jeitinho. Isso eu descobri na minha vida. Onde você vai morar? Porque o povo brasileiro acha que eles é que tem jeitinho para tudo. Não é não. O povo espanhol tem um jeitinho para tudo. O povo japonês tem um jeitinho para todo. O povo chinês tem um jeitinho para todo. Todo mundo tem seu jeitinho. Não preocupe não, porque Deus criou o homem. E o homem, ele é dotado de uma inteligência, querendo ou não. Só que às vezes ele usa ela para arrumar um jeitinho para conseguir esculhambar mais com a situação. Então, os que preparais mesa para a deusa Fortuna, porque acredita naquilo que não é Deus. E quem sabe dá certo. E misturais vinho para o Deus Destino.
O vinho lembra também o que? Embriaguez, né? Deus destino. Também vos destinarei a espada. E todos vós encurvareis a quê? A matança. Porque chamei e não respondestes. Falei e não atendestes. Entendeu por quê? Crente de verdade, que hoje realmente diz que está esperando a volta do Senhor, se não consertar a sua vida, vai terminar mal. Porque a Bíblia diz, ele chamou e não respondeu. Ele falou e não atendeu. Não tem argumento, não tem resposta, não tem justificativa diante de Deus dentro dessa condição. Mas fizeste o que é mal perante mim. E escolhestes aquilo que eu, Deus, não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão, porém, por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração. E uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará, e os seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que abençoar a terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Olha, isso aqui no âmbito espiritual. Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. A Bíblia diz que quem é o nosso pão é Jesus. Jesus é o pão. Então, esse comer aqui no âmbito espiritual é você estar satisfeito, cheio de Deus. Hoje a gente vê muito crente aí morrendo de fome e não sabe. Está desnutrido espiritualmente e não sabe. E aí corre de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, de uma campanha para outra, de uma campanha para outra. E quando você assusta, você vai na casa desse crente e ele está lá com a água benta, que lavou a cabeça de João Batista lá, quando Jesus batizou lá com João Batista, aí tem um rio, aí o pastor foi lá em Israel, pegou a água do rio, então é uma água benta. Aí você tem o cordão do vestido de Salomão, porque Salomão foi o rei mais rico da terra, então a igreja que você vai, Deus promete prosperidade, como ele abençoou Salomão, ele vai abençoar você, então você vai botar o cordão. Tem outra igreja, não, nós estamos vendendo a cinta da fé. Você bota esse cinto aqui, você vai ver que tudo é possível. Não, aqui nós temos a semente da oliva. E aquela oliva, você lembra que na Bíblia fala que Jesus mandou secar uma árvore, a outra floresceu, não sei o quê. Essa aqui, ó, veio da terra, lá onde cresceu aquela árvore. E as baboseiras? Eu não consigo nem inventar as baboseiras, né? Já deu para entender. Mas é isso. São chamados servos com fome, são pessoas com fome. A Bíblia fala, os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Você hoje fala para um irmão, olha, Jesus está voltando, conserta a sua vida. Olha, sinais no céu, olha, sinais na terra, olha não sei o que, olha não sei... Ah, mamãe, Jesus ainda vai demorar a voltar, mas para com essa conversa. Olha, eu tô com uma vida de santidade, eu tô feliz, tô satisfeito. Eu também. Hoje eu tenho que ir lá no Valdomiro Santiago, lá, que nós vamos fazer 3 dias de campanha lá. Por que você acha que eu não tô bem? Mas no fundo, essa pessoa tá desesperada. No fundo, a vida dela, o foco dela é só ir na igreja de campanha em campanha, porque ela precisa prosperar, ela precisa casar, ela precisa entrar numa faculdade, formar, ela precisa criar os filhos do jeito que ela acha que tem que criar, ela precisa do carro novo, ainda mais agora que o ano tá virando. Ela precisa ter na casa dela o óleo bendito, não sei do que, ela precisa não sei do que, ela precisa não sei do que, e ela fica na agenda da igreja. Ah, eu tenho que dar o dízimo, porque eu tenho que dar esse dízimo, senão eu vou estar pobre. E não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Então terão sede, mas não vão ter o que beber. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. A Bíblia diz que quando você
se arrepende. O sangue de Jesus te lava. É coberto a tua vergonha. A Bíblia fala que o Senhor nos dará veste que nos cobrirão a vergonha. E a veste que Deus nos dá se chama veste de justiça e de santidade. Então a Bíblia fala: os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Por quê? Porque vai chegar um dia que quem está em pecado vai ver o pecado que está e vai ver no que sobrou a vida dele. E a Bíblia fala: os meus servos cantarão, por terem um coração alegre. Mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará. O Senhor Deus vos matará, e o seu servo chamará por outro nome, de sorte que aquele que abençoar a terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará. Porque já estarão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Aqui fala também, profeticamente, do futuro. Aqui está falando da parábola do servo mau e do servo bom também. A Bíblia diz que o servo bom, ele vai ganhar muito mais, mas o servo mau vai ser lançado no fogo. A Bíblia fala do trigo e do joio. Então isso aqui em Isaías é literalmente aquilo que está sendo falado lá nas parábolas do Mateus capítulo 25 em diante. Servo bom, servo mau. O prudente, o imprudente, o joio, o trigo, as 10 virgens, é aquilo ali. E olha tanto quanto é, porque no final ele fala da morte. O Senhor Deus vos matará. Por isso que fala também de choro, de angústia de espírito, de urlo, porque vão para o inferno onde há choro e ranger de dentes. Lá vai ter sede. Na história do Lázaro e do pobre, né? Do Lázaro era um mendigo, do rico, desculpa. O mendigo vira para Abraão e pede uma gota d'água só para aliviar a sede dele. Uma gota de água, porque aonde ele estava não tinha. Era só angústia e calor, queimação, né? E ali Abraão fala, nem quem está aqui pode ir aí, nem quem está aí pode ir para cá. Essa é a palavra de Deus. Isso é o que está reservado para quem é rebelde. A minha pergunta é, até quando você vai ser rebelde? Vale a pena? Por tudo que você está passando e fazendo, insistindo, mas por aquilo que você sabe que está por vir, vale a pena continuar na rebeldia? E aqui Deus promete em Isaías, capítulo 65, do versículo 17 em diante. E ele fala mais uma vez do milênio. Alguém me perguntou antes, irmã, 2 pessoas, então no milênio vai ter gente que morre? Então no milênio vai ter gente que nasce? Ah, então no milênio vai ter pecado? Lê Isaías 65, do versículo 17 em diante. Novos céus e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Por isso que esse texto fala do milênio. Porque depois do julgamento do grande trono branco, nós vimos ontem no estudo do milênio, a Bíblia diz que o inferno e a morte vão ser lançados no lago de fogo e enxofre que arde para sempre. E depois todos os mortos que morreram sem Cristo. Amém? Então, como é que fala aqui, né? Que não vai ter crianças de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Significa que esse texto fala do milênio. O título é Novos Céus e Nova Terra. Por quê? Porque Jesus, quando descer no dia do Armagedon e combater o bom combate, ele vai criar novos céus e nova terra. Ele vai restaurar isso aqui para o milênio. Senão, como é que o povo vai viver 1000 anos na terra?
Pode o homem viver numa terra que o mar está vermelho, porque caiu um meteoro, não sei de quantos quilos lá, toneladas, como no estádio de futebol, rebentou com tudo, matou todos os seres vivos do mar? Poderá os homens no milênio se beber das águas das fontes que foram contaminadas por uma estrela chamada Absinto? Poderão os homens viver na terra que foi completamente tremida, abalada, cambaleou como um bêbado? Poderá o homem no milênio viver numa terra que já não tem mais relva verde? Poderá o homem viver numa terra em que, sabe, os animais morrem, tragédia, catástrofe, o sol abrasador, tudo isso? Não. Então Deus, o Jesus Cristo, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. A eternidade vai começar já para a igreja. E já na metade da grande tribulação, Deus vai encerrar a eternidade para aquele povo que vai morrer como mártir, aqueles que não vão aceitar a marca da besta. E durante o milênio, Satanás vai ser preso por 1000 anos, e a Bíblia fala que Jesus ele restaura. Mas já naquele local, né? Onde Jesus começa a reinar, a gente vê aqui que ele fala, né? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas ainda diz, né? Que o morrer com 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Olha aqui, isso é milênio. Amém? Isso é milênio. Quem pecar, poxa, se a morte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, então como é que quem pecar aqui só aos 100 anos será amaldiçoado? É porque é no final do milênio que Deus vai lançar a morte no lago de fogo e enxofre. E quem vai morrer aqui por causa do pecado vai morrer aqui, né? Então o milênio, a cada final de 100 anos, quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. E a maldição que cobra a terra é o quê? É a morte. Essa é a maldição do pecado, a morte. E aqui ele continua falando das bênçãos aqui do milênio. Ó. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como o da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de tudo, as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá a palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nenhum, nem nenhum dano algum em todo o meu santo monte. Deus se refere o que? A monte. Aonde o Senhor vai colocar o seu santo habitar, é no seu monte. Amém? Então, amém. Glória a Deus, ó. Excluídos da Nova Jerusalém, os que praticam falsa religião. E aí no capítulo 66, Deus continua. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme na minha palavra, ou que treme da minha palavra. O que imola um boi é como um que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço de um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. E o que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Por quê? Porque foram aqueles que tiveram hipocrisia com Deus. E ele fala que o homem que ele vai olhar é qual? Qual? Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra, não dos hipócritas, não daqueles que estão nos púlpitos pregando um evangelho que não condiz com a palavra de Deus e não tem temor por ela, porque é loucura. Esses que pregam a palavra de Deus segundo o desejo dos seus próprios corações. A Bíblia diz que esse povo aí não vai entrar na Nova Jerusalém.
Como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio ou a falta de sorte, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós, os que temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem, mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria, esses serão confundidos. Amados, isso aqui é a igreja dos dias de hoje, a apostasia. Ouve a palavra do Senhor, vós que temeis, vossos irmãos, porque Deus ele trata todos os que estão apostatados como nossos irmãos, que nos aborrecem e que para longe vos lançam. Quantos aqui já falaram comigo, Ana, irmã Ana, eu fui até na minha igreja, fui lá no pastor e falei, pastor, mas por que você não prega sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus? Por quê? O pastor foi e me xingou. Mas sabe quanta gente já falou isso comigo aqui? Irmã, eu fui falar com um grupinho da célula que eu frequentava, um grupinho de oração, que a gente precisa orar, pedindo a Deus que nos dê arrependimento, porque Jesus está voltando. O povo começou a olhar para mim com o olho torto. Ana, eu estava num grupo de jovens e ali eu comecei a falar da volta de Jesus e eles me excluíram do grupo. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome. E que dizem, porque é o que está acontecendo nas igrejas, mostre o Senhor a sua glória, mas a glória para esse povo é riqueza, prosperidade, beleza, vitória, conquista, política, justo? Para que vejamos a vossa alegria, esses serão confundidos. A Bíblia fala de confusão. A Bíblia fala que eles têm comichão nos ouvidos porque não querem ouvir a palavra de Deus, a verdadeira, não tem temor à palavra de Deus. E eles preferem pegar na Bíblia aquilo que convém ao coração deles. E eles pregam mentira, evangelho da prosperidade. E a Bíblia diz que eles falam, né? Vejamos, mostre o Senhor a sua glória. E é isso que a gente ouve aí nessas igrejas apostatadas. Glória a Deus, aleluia, porque hoje é dia de vitória, hoje é dia de conquista, hoje é dia de cura, hoje é dia de prosperidade, hoje é dia do culto da prosperidade, oi, glória, e vão. É o que eles dizem, eles querem ver uma glória na terra, não no céu, para que vejamos a vossa alegria. A Bíblia diz que esse povo vai ser confundido. E, em fato, a gente já vê hoje o espírito de confusão habitando no meio do povo da igreja apóstata. Eles não sabem mais o que eles apoiam. Agora eu vi esses dias aí, hoje, que já saiu uma notícia aí que alguns crentes de um, não sei que, de uma denominação cristã estão apoiando a revogação do impeachment da Dilma. Quer dizer, eles criaram no poder. Tem confusão. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Esse povo é considerado inimigo de Deus. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não a farei nascer? Diz o Senhor. E não farei nascer, diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o Senhor. E aqui, Deus entra no texto falando sobre a eternidade. Ele fala a felicidade eterna de Sião. E aqui ele fala para o povo judeu, mas ele já dá também um petisco do que vai ser a eternidade. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém. Por isso, meus amados, que nos últimos versículos do capítulo 66, nesses versículos anteriores do capítulo 66, que ele fala, antes que estivesse de parto deu à luz, antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante? Porque Israel nasceu de novo em 1948, o brotar da figueira. Foi num dia só.
Foi um homem que assinou um documento elegendo Israel como nação novamente. Aqui é profecia. E olha porque Deus aqui colocou Israel junto com o quadro que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Regozijai-vos vós juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos os que a amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis. Aleluia. Dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Meus irmãos, Deus ele vai restabelecer Sião, o reino de Sião. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Ó, Deus ele vai estender sobre Jerusalém a paz como um rio. O rio flui, o rio caminha, o rio não para. E a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vai ter glória na terra. Então mamareis, nos braços vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu, Deus, vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Aqui Deus está falando da junção de dois povos. A junção do povo cujo Deus é o Senhor, ou o povo de Israel, o povo eleito, e a igreja, os santos da grande tribulação, os gentios. É isso que Deus está falando. Ele fala, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Por isso que ele está falando aqui dessa harmonia entre esses povos. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então, o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tomar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Fim dos tempos. Aqui está falando dos últimos dias antes do fim. Isso é um texto profético para nós. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul, a Lude, que atiram com o arco, a Tubal, a Javã, até as terras do mar, mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Essa aqui é a pregação do Evangelho. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares, em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Olha, para terminar esses últimos 2 versículos aqui de Isaías 66, tem um irmão, como é que ele se chama? Ele acho que é coreano, os áudios dele são todos em inglês. Uma vez ele pregou
sobre o inferno, o lago, nem não só o inferno, ele pregou sobre o lago de fogo e enxofre que arde para sempre. E ele fala que se justifica esse texto aqui quando ele fala: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne, porque diz que os santos, na eternidade, eles vão ver o local onde existe a punição eterna de Deus àqueles que se rebelaram contra ele. Ele fala isso, esse irmão. Eu não consigo lembrar o nome dele aqui agora, mas tem um vídeo que ele explica sobre isso, tá? São assuntos que uma pessoa, para ela tentar absorver essas coisas, ela tem que estar com o coração muito realmente disponível a ler a palavra de Deus, a se aprofundar, a casar as informações, porque olha só, Isaías 66, ele está falando do último tempo, já fala da eternidade, fala como que vai ser a eternidade, fala dos santos, mas fala também da vingança dos seus ímpios, né, dos ímpios da terra. E aqui fala claramente, ele fala, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que a terra, ela vai ser restaurada. Depois do milênio, céus e terras passarão, e Deus vai restaurar tudo, sabe? E a Bíblia, ela tem várias promessas para o povo judeu de que eles vão herdar a terra. A Bíblia diz também que o justo herdará a terra. Então aqui a gente começa a entrar em alguns mistérios que não adianta nem querer me perguntar, porque eu mesma me limito aqui. Mas abre a imaginação nossa, né? Aquela parte que nós conseguimos supor certas coisas. Mas dá a entender que vai ter uma espécie de jardim do Éden eterno. O planeta Terra parece que ele vai ser como uma espécie de jardim do Éden eterno, em que pessoas vão crescer, vão casar, vão viver, né? Os filhos vão herdar, e quer dizer, tipo, o homem vai construir a casa e vai ser pro seu filho, ninguém vai roubar dele, a gente leu anteriormente, amém? Porque aqui fala, olha, eles sairão, né? Eles sairão, esses santos, eles vão sair, vão ver os cadáveres, porque é a morte, né? Dos homens que prevaricaram ou pecaram contra Deus, porque o seu verme nunca morrerá. E aqui fala eterno, nunca é eternidade. Nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. Porque aqueles que vão ver isso, né? Vai ser um horror. Meu Deus, aqueles ali são aqueles que não tiveram um nome escrito no livro da vida. Só para a gente entender um pouquinho mais, quando a gente vai lá na história de Gênesis e fala sobre a árvore da vida, fala que ela vai dar 12 frutos, um por mês, e as suas folhas vão curar as nações e tal. Dá a entender que o homem vai ter uma leva, né, um grupo humano de carne que vai entrar no milênio. Nesse período, Deus ele vai separar mais uma vez, vai juntar uma multidão como a areia do mar para tentar afrontar a Deus. E a Bíblia diz que vai descer fogo do céu e consumir a todos. Mas não serão todos que vão ir contra Deus. Vai ter uma multidão. Satanás vai ser solto por um pouco de tempo e vai iludir a muitos. Mas vai ser igual os anjos. Vocês lembram as histórias dos anjos? Diz que Satanás ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos, mas os demais 2/3 continuaram no seu estado original. Então, igual eu falei, é onde a Ana Paula se firma para não falar a coisa errada, porque são assuntos realmente delicados e que Deus, até certo ponto, Deus ele não deixou para a gente, como ele explica, por exemplo, Mateus 24, que fala do final dos tempos, ou quando ele fala que vinha Jesus, ia nascer na terra, ia morrer na cruz, assuntos tão detalhados. Mas a eternidade, ela é um mistério. Existem coisas que a Bíblia diz sobre a eternidade que a gente tenta só supor, imaginar pela lógica. Poxa, se um grupo vai se voltar contra Jesus ali no final do milênio, porque Satanás vai seduzir, vai sobrar um grupo de gente viva. E aí? E aí a Bíblia fala que eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim.
porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. Quer dizer, uma espécie de um selo de temor. Deus, ele vai arrancar do ser humano essa maldição do pecado original. Não sei como, meus irmãos, no milênio vão acontecer muitas coisas que nós não sabemos. Vão acontecer coisas realmente muito sobrenaturais, coisas que a gente não tem como imaginar. Mas a Bíblia é certa. Um grupo vai voltar-se contra Deus e o outro vai continuar seguindo a Deus. Porque se você para analisar, o milênio vai ser um paraíso na terra. A Bíblia descreve o milênio como um paraíso na terra. Só de Satanás, seus demônios, os homens maus que aceitaram a marca da besta tiverem sido todos retirados. Quer dizer, quem entrar no milênio vai ter passado literalmente pela grande tribulação, vai ter visto a glória de Deus, a ira de Deus, vai ter visto e sabido do Armagedon, vai ter visto sobre as duas testemunhas. Quer dizer, quanto testemunho vão ter em eles mesmos? Aí eles vão e entram no milênio. Quando eles entram no milênio, quer dizer, eles continuam sobreviveram, né? E eles continuam a viver na terra, eles vão ver Jesus restaurar o seu santo monte e provavelmente vai curar as nações. A Bíblia diz que Deus vai curar a terra, né? Vai transformar, porque isso aqui precisa ser ajustado de tal modo para ser habitado. E por 1000 anos, só a presença de Jesus vai dar vida na terra, porque Jesus é vida. Mas o inferno ainda está onde ele vai estar, porque a Bíblia diz que é no final do milênio que Jesus ele vai julgar os mortos. Então, no centro da terra ainda vai estar o inferno por todo o período do milênio. Satanás ele vai estar aprisionado nas entranhas do planeta por todo o milênio. Então ainda tem maldição na terra, mas Jesus vai restaurar a superfície, digamos assim. Porque são os mistérios, não tem explicação da minha boca aqui. São suposições lógicas daquilo que a Bíblia nos dá. Mas depois do milênio, céus e terras passarão. Aí Deus faz o juízo, julga todos os pecadores que não tinham os nomes escritos no livro da vida. Arranca o inferno do centro da terra. Pega a morte e lança ela aonde? No lago de fogo e enxofre. E lança todos os pecadores. Então todos os que sobram deram testemunho de Jesus. Quer dizer, como se eu acredito, aqui eu estou falando por mim, como dizia o apóstolo Paulo, não Deus, mas eu que estou falando. Mas eu acredito que no milênio, Jesus, a presença dele, o ser dele, os santos, vai ter evangelização, não sei como. Mas é uma nova categoria de seres humanos que também vão ser chamados santos de Deus e vão viver eternamente. Não sei como. E eles vão ter consciência do pecado, porque quando eles vão ver, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra Deus, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. Quer dizer, o resultado daqueles que se rebelaram contra Deus e pecaram contra Ele no tempo que puderam viver e honrar a Deus, glorificá-lo, mas fizeram o contrário, foram os rebeldes. Eles vão ser um testemunho eterno para aqueles que estiverem ficado, não tiverem entrado nessa punição. E eles vão ter horror quando verem aqueles cadáveres. Aí, Ana, eles vão ver pessoas ali? Não sei. Eles vão ver um local que eles têm consciência que pessoas estão ali sofrendo eternamente? Não sei. Mas uma coisa é certa, a consciência vai estar na cabeça desse povo aqui, na cabeça de todos os santos, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que os santos vão render glória a Deus. As almas que estão debaixo do trono de Deus estão clamando por justiça. E a Bíblia fala que foi dados-lhe vestes brancas e pedido a elas que se acalmasse, para esperar mais um pouco até que se completasse o número dos santos que tinham que morrer como elas. Então tudo tem consciência. Deus ele vai enxugar toda lágrima. Deus ele vai tirar toda tristeza, vai ser só vida. Mas o ser humano se tornou como Deus. Vamos lembrar? Olha o que a Bíblia falou lá em Gênesis. O que Deus fala lá no capítulo 2 de Gênesis? Se eu puder, eu volto e leio com os irmãos. Olha só, 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida, e no meio do jardim, né?
também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Aí o que acontece? Você vai caminhando aqui, você vê a queda do homem. Você vê a queda do homem. E, oh meu Jesus, eu queria achar aqui para ler isso aqui. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber estas coisas? Que você estava no Gênesis capítulo 3. Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore do fruto, né? E eu comi. Disse Deus à mulher, e que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto o que fizeste, maldita é tu entre os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias da tua vida, por inimizade contra você e a mulher, né? Entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e blá blá blá, tira eles, expulsa, né? Vira para Adão e fala, visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterá dela o teu sustento, blá 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 blá, no suor do teu rosto, e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser esta a mãe de todos os seres humanos. E aí vê, ó, fez o Senhor Deus vestimenta para ele, de pele para Adão e Eva, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Então lá no Éden, o homem se tornou como quem? Um de nós. Conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e come e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, meus amados, a Bíblia fala que quando o ser humano pecou, comeu daquele fruto, ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Então eu acredito que isso aqui é eterno. Por isso que quem viver na eternidade com o Senhor vai ter repugnância, vai ter horror desses que foram para um local onde o fogo não se apaga e o verme nunca morre, porque todos vão ter consciência. Aqui eles são os pecadores. Foi os conhecedores do bem e do mal. E eles escolheram o mal. Nós somos conhecedores do bem e do mal, porque nós sabemos as consequências da escolha. Mas nós escolhemos o bem. Amém, meus irmãos? Então, é o máximo que eu posso me expressar sobre esse assunto hoje, não sei, num futuro próximo. Mas eu gosto de falar sobre tudo isso, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Se os pastores pregassem esses assuntos, quantas pessoas iriam ter temor a Deus? Porque a palavra traz temor ao coração do homem. Quanto mais você entende, quanto mais você aprende, quanto mais você, se envolve com a revelação das Escrituras, mais você aprende a temer a Deus. Porque você sabe qual escolha você está fazendo, você tem consciência plena do que você está vivendo e fazendo. Amém? Por isso que a Ana Paula gosta de falar esses temas aqui. Gostaria de poder falar ainda muito mais, mas está nas mãos do Senhor. Ele é que sabe o que nós temos que falar. Irmãos, as perguntas vão ter sempre. Não sei o que cá, não sei o que lá, não sei o que ali, não sei o que aqui. Mas eu vos convido, passeiem pelo nosso canal, principalmente quem está chegando agora. Sabe? Não fica só no primeiro e último vídeo, não. Tem uma playlist gigante. Nesse canal, sabe? Tem os preferidos, tantos vídeos ali. Vocês vão ver também os primeiros. Nós estamos com um canal com mais de 200 vídeos. Então, olha quantas horas. São mais de 200 horas de palavra. Tudo bíblico. Então, tem o título. Dá uma pesquisada. Sabe, eu gostaria, mas ficar voltando atrás em vários assuntos eu não dou conta, porque a gente tem que caminhar para frente, né? A gente precisa desenvolver outras coisas. Então, dá uma pesquisada no canal, sabe? Vê se você vai encontrar lá. Por exemplo, esse canal nosso, ele fala sobre a raça adâmica, fala da raça dos Nefilins, fala da raça de Jesus. Então, são títulos um pouquinho uau,
escuta o estudo, tá tudo dentro da Bíblia. Quantos assuntos tem na Bíblia, né? Curiosos. E Deus foi sempre trazendo para nós tantas revelações. Então eu peço em nome de Jesus aos irmãos, antes de começar a perguntar certos temas, tá? Aqui é porque a gente ainda não falou tanto a fundo, então valeu a pena bater um papo legal sobre tudo isso. Mas antes de perguntar certas coisas, dá uma passeada no canal. Vai nos vídeos publicados, começa lá do primeiro, vai ler nos títulos. Olha que vocês vão encontrar tudo que tá lá é atual. Apesar que nós temos acho que 2 anos já de canal, mas é tudo como se fosse pregado hoje, porque a mensagem é sempre a mesma. Jesus está voltando, converta-se. Amém? Então eu peço isso para os irmãos, tá? Os assuntos estão todos lá. Antes de então começar a pedir demais, pergunta, não sei o que, eu não tenho condição realmente, tá? De fazer de novo o mesmo trabalho. Então dá uma olhada no canal, pesquisa, dê uma olhada nos títulos que vocês vão encontrar muita coisa rica, e nos preferidos, nos canais que eu criei de playlist, vocês vão encontrar tanta pregação maravilhosa. Tá? Eu não sou teóloga, muita coisa aqui talvez fique a desejar, mas aí tem os pastores, homens de Deus que pregaram palavras tão vivas quanto com relação às profecias. Então, meu amado, tem que ter o tempo, a boa vontade e a vontade de pesquisar o canal, que vocês vão ter realmente uma biblioteca, eu chamaria aqui uma videoteca de tanta informação e estudos tão ricos para a sua alma. Amém? Então que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um de vocês. Se eu não vir vocês no final de semana, vos desejo uma bênção nesse final de semana, que o Senhor cuide de cada um. Amém? E assim a gente vai caminhando. Amém, amém e amém.